Inúmeras vezes. E como que é o teu psicológico depois de tanto tempo, assim, na hora de estar lá no leilão pra arrematar? Como funciona? Você tem um preço teto que você pode pagar, passou, acabou? E você fica Tem. nervoso hoje em dia ainda na hora de arrematar? Como que é? Cara, eu não fico tão nervoso quanto eu ficava, mas eu fico tenso. Pra falar que a mão não. A mão dá aquela suada, você fica mais tenso, dá aquela, sabe, calor, porque querendo ou não, você tá botando um bom dinheiro ali. Então você tem que dar aquele emocional, aperta. Só que com o tempo você vai ganhando mais razão. A sua razão vai imperando mais sobre o seu coração. Você fala, isso aqui dá pra ir até aqui, dá pra ir até ali. Eu fiz a conta de viabilidade, né? Porque a conta de viabilidade é a seguinte: posso pagar 100 nesse imóvel. Beleza, para eu pagar 100 nesse imóvel, eu tenho que considerar que eu tenho o ITBI, eu tenho o registro, eu tenho o custo do não sei o que, o custo do não sei o que lá, o IPTU, o condomínio durante o tempo que eu não vou vender, depois eu tenho o ganho de capital. Então, para chegar nessa precificação do que eu posso pagar até 100, é porque eu considerei todos esses elementos antes. Passou de 100, aí eu já tô jogando contra mim, né? Porque Aí já na hora você já para, então. Você não, pensa, para, passou, imediatamente. acabou. Imediatamente. Qual que é o desconto médio na hora de arrematar que você acaba exigindo pra conseguir ter um lucro satisfatório na hora de vender depois? A minha conta não é pelo desconto. A minha conta é porque o desconto às vezes ele não é real. Então, por exemplo, você vai encontrar um imóvel lá que está anunciado no leiloeiro de 100, vale 200, está sendo vendido por 100. Pode ser que esse imóvel valha 300 ao invés de 200. Desconto com relação, então, ao preço de venda que você acredita que seja efetivo. Então, na verdade, a minha conta ela é diferente. Eu faço a conta pelo que eu espero de ROI. Então, eu olho para o imóvel, o preço de venda e quanto eu vou pagar. E aí, em 12 a 14 meses, eu faço uma estimativa. Tá, entre o mês 1 até o mês 14, Que é basicamente o tempo que é basicamente o pra... tempo para vender, assim, num cenário ruim eu vendi em 14, num cenário bom eu vendi em 6, 3, que acontece com frequência. Então, paguei X, eu tô pensando em vender em 14 meses por Y. Tá, quanto vai me dar de ROI no mês 24? A minha conta é menos de 30% líquido, tá? Menos de 30% de retorno líquido não faz sentido. Não faz sentido, porque aí para e vai para outro leilão. A não ser que você venda num tempo muito rápido. Então, sei lá, vou ter um retorno de 25% em 6 meses. Pô, aí é muito significativo. Porque eu sei que eu vou vender muito rápido esse imóvel, porque ele tem uma alta procura, ele tem liquidez boa, ele tá muito bem localizado e tal. Então aí faz sentido. Porque você mensaliza, você tem um retorno bem significativo. E dos leilões que você entra, qual que é a média que você costuma arrematar dos que você entrou no total, então? De rentabilidade? Não, por exemplo, eu entrei em 10 leilões, eu costumo arrematar um. Eu costumo entrar em 20 e A arrematar cada 10 leilões a gente consegue arrematar 2. Tá? Então a gente tem uma média aí de uns 20% de range para conseguir fazer essa arrematação. Porque é um mercado que naturalmente tem muito dinheiro envolvido, naturalmente as pessoas estão de olho. Então, a cada 10 que você participa, 2 você leva. Pode ser que mais, pode ser que menos, mas essa é uma média bem interessante. E você vê que mudou muita coisa de 9, 10 anos atrás pra agora nesse mercado de leilão? Cara, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. A principal mudança é que depois da pandemia, a coisa ficou muito digital. Então, antigamente a gente tinha os leilões presenciais, que você tinha que ir lá, igual nos filminhos, levantar plaquinha, ou falar que cobria, ou levantava a mão. Os leilões híbridos, que era uma parte digital, outra parte no salãozinho. E aí depois só os online. Hoje, 99% dos leilões são online. Então, mudou porque eu não preciso me deslocar. Então, por exemplo, tem dias que a gente participa de 15 leilões no mesmo dia. Imagina só, eu participar de 15 leilões, às vezes ao mesmo tempo, em salas diferentes. Como é que não ia ser possível? Sim. Então agora eu consigo ampliar o meu range de arrematações, pegar mais imóveis em mais localizações, porque eu tenho pela internet essa facilitação. Você vê que por conta de ter mais facilidade de acesso e ter mais pessoas envolvidas, que o desconto antes era maior ou acaba não mudando tanto? Cara, não mudou tanto, porque, vamos lá, o dinheiro é finito, né? Então, tipo, a pessoa tem 100 mil para aplicar, ela vai arrematar esse imóvel, até ela vender, ela não tá participando mais do mercado. Então, não vejo tanto assim... Eu acho que existem picos, tá? Então, por exemplo, lembra que eu comentei com vocês que na Caixa dá para arrematar só com 5%? A Caixa às vezes solta uma promoção de você arrematar o imóvel de leilão, ou seja, metade do preço, sem entrada, 100% financiado. Aí a galera que não tem dinheiro para dar entrada no seu imóvel, no sonho da casa própria, ele vai olha para isso e ele fala assim, eu não vou nem pagar a entrada? Cabe no bolso essa prestação? Cabe, então vai lá e paga, ele não tá nem olhando. Então, nessas questões mais excepcionais, aí sim, você tem uma concorrência mais alta.
Mas quando você tá falando do dia a dia normal assim, eu não vejo muita diferença, pra ser sincero. A gente tava conversando antes, você até comentou que o post teu que mais bombou é como arrematar um leilão pelo Minha Casa Minha Vida. Como que isso funciona? Cara, muito legal. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa de incentivo governamental, tô falando pra quem não conhece, Sim. mas é um programa basicamente pra incentivar a pessoa a ter o primeiro imóvel dela. Pra sair do aluguel, tal, comprar um imóvel barato e que ela consiga sair do aluguel. O que dá pra ser feito? Dentro do leilão, se você não tem nenhum imóvel, você cumpre todos os requisitos do Minha Casa Minha Vida, você pode usar desse benefício do governo pra arrematar. Então você já vai ter basicamente, o programa Minha Casa Minha Vida já consegue te dar um subsídio na entrada, juros mais baixos, então você consegue arrematar um imóvel que vai estar com desconto pagando juros baixos, então é basicamente isso. Então, por exemplo, ao invés de você comprar um imóvel de 200 mil pagando uma taxa de juros de 10% no mercado normal, você vai comprar um imóvel, eu falei 200, mas é bem mais, tá? Então, vamos, 400 mil pagando 10% de juros, você compra o mesmo imóvel por 200 mil pagando uma taxa de juros de 7,5%. Então, você comprou um ativo que vale 400 por 200 por conta do leilão e ainda assim, nos juros, você está pagando muito menos. Então, é um bom negócio ao quadrado, porque você está comprando mais barato um imóvel que vale muito mais, usando uma taxa de juros muito mais baixa. E basicamente a pessoa, para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, tem um limite de renda, acho que é 7 e pouco aqui. 8,5%. 8,5. Então, querendo ou não, boa parte dos brasileiros já se enquadra para conseguir já entrar no Minha Casa Minha Vida e tem que ser o primeiro imóvel também, então... Tem que ser, não o primeiro, mas você não pode ter nenhum imóvel antes. Então, por exemplo, você não pode ter mais nenhum imóvel de carteira naquele momento. Então, eu tenho a minha casa, vou fazer Minha Casa Minha Vida? Não posso. Já tive uma casa, vendi, não tenho nenhuma hoje, vou fazer Minha Casa Minha Vida? Tudo bem, você pode. Desde que você entre dentro dos parâmetros. Imóvel até 350 mil, renda de 8.500, você já tá dentro. Bacana. Então o cara pode, por exemplo, vai lá, não tem nenhum imóvel agora, faz o primeiro, vende, ele entra de novo no financiamento. É uma Pode. possibilidade, né? É uma possibilidade, acontece. Só que aí qual que é o ponto? O cara entrou e vendeu, a renda dele já deu uma aumentada. É. No ano seguinte, será que ele vai conseguir fazer outro Minha Casa Minha Vida? Faz sentido, Então não é um... O que eu tô comentando aqui, tipo, não é pra galera usar do programa do governo uma forma de enriquecer, assim, absurdamente. Senão já vinha a galera falar Senão a galera já ia falar assim, absurdo é esse? que absurdo tá usando do governo aí pra enriquecer. Não, é pra galera que realmente precisa do programa e quer comprar um imóvel mais barato. Exato. E inclusive melhorar de vida, porque quando você for vender, você vendeu por mais caro ainda, você ganhou dinheiro. Então, você não só teve acesso à sua primeira casa, num preço barato, você também ganhou dinheiro na operação. Então, é um ganha-ganha para quem tá dentro do programa. Eu, por exemplo, não consigo usar, tá? Para quem tá dentro do programa, é um ganha-ganha maravilhoso. Com certeza. Às vezes o cara mora de aluguel, quer sair do aluguel. Se ele tem esse conhecimento, ele vai pagar mais barato, com uma taxa de juros baixa do imóvel que ele pode morar. E vai pagar... Com certeza mais barato do que o aluguel nesse caso. Com certeza mais barato do que o aluguel. Então, por exemplo, vamos colocar um caso prático aqui, tá? Arrematação de 150 mil reais, tá? O imóvel vale 250 para facilitar a conta. Então, 150 mil reais de arrematação, o imóvel vale 250. Se ele deu 5% de entrada, primeiro que 5% de entrada você não consegue comprar um imóvel normal. Você tem que ser 20% no mínimo. Sim. No normal, tá? No leilão você consegue 5%. Então ele deu 5% de entrada, financiou no Minha Casa Minha Vida. Cara, a prestação desse imóvel vai ser uns 700 reais. Então 700, 800 reais. Então, se ele deu 5% de entrada no de 150, a entrada dele foi 7.500, ele vai pagar uma parcela de 700 e 700, 800 reais. E aí, se você for comparar um aluguel, que aluguel tem por 800 reais? Nenhum. Nenhum. E aí ele ainda ganha quando ele for vender o imóvel, porque ele comprou o imóvel de 250%, 50%. E o imóvel de 250, se for pegar 0,5 ao mês ali, ia ser 2.500, aí divide por 2, 1.250 seria um aluguel, mais ou menos. Entendeu? E eu tô jogando, de novo, tô jogando pra baixo. Imagina o aluguel. Olha isso. Realmente muito bom, cara. é bom porque a pessoa sai do aluguel, paga um financiamento que é extremamente barato e ainda consegue ter uma alavancagem no dinheiro dela, porque se ela quiser vender depois, ela vai ainda ter um bom lucro em relação a isso. Um bom lucro e é uma forma dela mudar a vida dela, né? Porque a pessoa que precisa do programa de incentivo desse, ela trabalha, só que não existem tantas oportunidades para ela multiplicar o patrimônio dela. Sim. Então, quando ela se depara com uma circunstância dessa, ela fala assim, pô, além de conseguir conquistar a minha casa, pagando uma prestação mais baixa do que o aluguel, o imóvel muito mais barato do que de fato em valor de mercado, se eu ficar 3 anos nesse imóvel pagando essa prestaçãozinha e depois vender ele, cara, eu ainda botei um bom dinheiro no bolso. Usei a casa, tô pagando a minha casa
e vendi com lucro. E basicamente utilizou, porque realmente a pessoa que não tem muito dinheiro, ela não tem a possibilidade de se alavancar e conseguir fazer bons negócios. E nesse caso ela consegue fazer um ótimo negócio, sendo que ela não teria esse acesso se não fosse isso, né? Exatamente. Não é muito conhecimento, é uma pitadinha de conhecimento. E juntar duas coisas que às vezes elas não parecem tão óbvias, como Minha Casa Minha Vida e leilão, porque quando a pessoa olha pro leilão, ela fala assim: ah, uma galera oportunista ganhando dinheiro precisa ter muito dinheiro para entrar nesse mercado. Muito pelo contrário, com pouquíssimo dinheiro, você pode ainda realizar um sonho, ganhar dinheiro, mudar de vida e a partir daí você tocar, né? Vai investindo cada vez mais em leilões e multiplicando cada vez mais. Realmente, acho que pra pessoa que não tem muito dinheiro é o melhor negócio a se fazer. Acho que não tem negócio melhor, porque ele realmente é absurdo, né, Matheus? Aham.